Êxodo capítulo 31, eu quero ler com você a partir do versículo 1. Livro do Êxodo, capítulo 31, o verso 1 diz: O Senhor disse a Moisés: Veja, escolhi especificamente Bezalel, filho de Uri, neto de Ur, da tribo de Judá. Enchi-o do Espírito de Deus e lhe dei grande sabedoria, habilidade e perícia para trabalhos artísticos de todo tipo. Ele é exímio artesão, perito no trabalho com ouro, prata e bronze. Tem aptidão para gravar e encravar pedras preciosas e entalhar madeira. É mestre em todo trabalho artístico. Só até aí. Pai, nós te louvamos, te agradecemos, ó Deus, pelo culto de hoje, pela manifestação da tua presença, te louvamos pela tua palavra. Nessa hora nós clamamos pela tua ajuda, Senhor, para que a tua palavra flua com poder, Senhor, anula em nós tudo aquilo que atrapalha, interfere no fluir da tua palavra, perdoa os nossos pecados, nossas falhas, que a tua unção seja liberada sobre esse lugar e que nós sejamos enriquecidos pelo poder da tua palavra, Senhor. Libera sobre nós um avivamento, Senhor, libera sobre nós o teu fogo, o teu poder, para a glória e para a honra do teu nome, nós te pedimos em nome do Senhor Jesus, amém e amém. Glória a Deus. Você pode se assentar, querido. Eu vou tentar ser o mais breve possível na palavra dessa manhã. Capítulo 24, só para te contextualizar, a Bíblia nos mostra Moisés subindo ao monte. Ele vai para o alto do Monte Sinai, e no alto do Monte Sinai Deus revela a ele o tabernáculo. Deus dá a ele todas as características, detalhes, especificações para a construção do tabernáculo. E aqui no capítulo 31, Deus revela quem ele queria que Moisés colocasse à frente da construção do tabernáculo. Quem seria o engenheiro do tabernáculo? Quem seria aquele que faria com que a visão se materializasse, com que a palavra de Deus se concretizasse? Sem dúvida nenhuma, estamos falando de uma enorme responsabilidade. Imagine o primeiro lugar no meio dos homens aonde a glória de Deus se manifestaria. Nós estamos falando de um lugar levantado por Deus antes do templo. Nós estamos falando de um lugar levantado por Deus antes da igreja. Nós estamos falando de um lugar onde a glória de Deus habitaria e geraria uma reverência sem precedente, aonde de maneira visível o povo teria um encontro com o Senhor. E aí o nome escolhido para ser esse engenheiro, para ser o arquiteto, para ser o construtor, para ser o responsável por essa obra extraordinária foi Bezalel. Esse nome significa na sombra de Deus, alguém que tem de fato comunhão com o Senhor, alguém que está na dependência de Deus. Irmãos, não tem como fazermos uma obra espiritual, não tem como desenvolvermos um ministério se nós não tivermos Deus como nossa inspiração, nossa revelação, como nossa fonte de criatividade. Não adianta nenhum tipo de estratégia humana, não adianta nenhum curso, não adianta nenhum acúmulo de cultura. Você não faz nada na obra de Deus sem a presença de Deus. É Ele quem garante o sucesso de qualquer construção, é Ele quem garante o sucesso e a manutenção de qualquer ministério, é Ele quem faz com que aquilo que a gente desenvolve toque de fato no coração das pessoas. A gente tem visto aí muito barulho, muita lata vazia, muito movimento, e mesmo que num primeiro momento dê uma boa impressão, com o passar do tempo a gente vê que tem prazo de validade. Começa bem, mas não continua, não permanece.
E eu não canso de dizer aqui na Nova Jerusalém que o difícil não é fazer, o difícil é permanecer. Sucesso, por exemplo, qualquer um faz. Agora então, com a internet, é só você inventar uma coisa bem curiosa, bem maluca, bem estranha. Você faz e expõe, você faz e posta. E aí então vai ter gente que vai te seguir, vai ter gente que vai curtir, vai ter gente que vai compartilhar. Mas será que isso vai te sustentar? Será que isso será mantido? Quantos sucessos vieram, principalmente nessa época de carnaval, então? Os camaradas inventam essas marchinhas, inventam uma música aqui, uma música ali, a história lá na Bahia, e aí vai tomando conta do Nordeste, e esses carnavais fora de época vão reproduzindo e tal, e aí de repente aquela canção dura 1 ano, aquele chiclete, né? Aquela música que chega a enlouquecer a gente, onde a gente vai, a gente ouve, mas depois quando vira outro carnaval, essa música já não é tão tocada, no segundo ano já ninguém mais conhece. Por quê? Porque não tinha embasamento, não tinha qualidade, não tinha conteúdo. E ministerialmente falando, espiritualmente falando, a base, o conteúdo é o Senhor. Bezalel foi chamado porque ele vivia à sombra de Deus. Bezalel foi chamado porque ele vivia na presença de Deus. Bezalel foi chamado porque Deus já via nele um coração aberto para ser orientado e dirigido por Deus. Não adianta, querido, pensar em fazer alguma coisa sem que Deus te mande fazer. Você pode até ter ideias, mas se você não apresentar essas ideias para o Senhor, essas ideias vão ser curtas, elas vão falir. Mas quando Deus fala, Ele também libera sobre a nossa vida a manutenção. Quantos recebem essa palavra, digam amém. Ainda sobre Bezalel, o texto que a gente leu nos mostra que ele era filho de Uri e neto de Ur. Provavelmente esse Ur aqui tenha sido aquele companheiro de Moisés e Arão. Só te fazendo lembrar, né, na passagem em que o povo de Israel enfrenta os amalequitas em Refidim, a Bíblia fala que Deus dá uma ordem para Moisés para deixar Josué com o exército lá no pé do monte, e ele então sobe ao alto do monte para interceder e orar por Josué pela peleja. Só que Moisés já era avançado em idade, e na medida em que o tempo passava, suas mãos abaixavam. Ele tinha então 2 companheiros que levantavam as suas mãos. Arão levantava a mão de Moisés de um lado e Ur levantava a mão de Moisés do outro. Então, sem dúvida nenhuma, e nós estamos falando de probabilidade, né? A gente não pode cravar, mas há uma probabilidade muito grande, não só com o estudo da Bíblia, mas com estudos paralelos à Bíblia, de que esse Ur aqui, avô de Bezalel, era o companheiro ali de Moisés e de Arão. Então estamos falando de alguém de responsabilidade, de alguém de acesso à liderança. Eu citei aqui o capítulo 24 de Êxodo, quando Moisés sobe o monte para orar, né? Nesse momento, no capítulo 24, depois em casa você pode ler, a Bíblia nos mostra que Moisés sobe o monte e dá uma ordem para Arão e Ur cuidarem do povo. Então, além de Ur ser aquele que levantava um dos braços de Moisés, ele também recebeu a responsabilidade de cuidar do povo enquanto Moisés sobe ao monte. Mas algo curioso, e aí só para você pensar, né? Eu já falei isso aqui na Nova Jerusalém. Quando você vai para uma sessão de terapia, né, normalmente o psicólogo ele te faz várias perguntas, mas ele mesmo não te dá resposta nenhuma. O trabalho do psicólogo não é te responder, é te fazer pensar. O trabalho dele é te escutar e te levar a desenvolver questionamentos, para que você mesmo alcance a resposta. E mesmo que você não tenha certeza absoluta da resposta, você consegue gerar uma aplicação prática nos questionamentos. Então, assim, a gente não tem a certeza absoluta de que o Ur, avô de Bezalel, era o mesmo Ur que levantou os braços de Moisés e o mesmo Ur que ficou com Arão cuidando do povo quando Moisés sobe o monte. Mas há uma grande probabilidade que seja ele. E sendo ele, uma outra curiosidade é que Moisés sobe o monte, todo mundo conhece. Quanto tempo Moisés fica no alto monte Sinai, hein? Fala alto.
Ele fica 40 dias. E esse tempo é o suficiente para o povo dispersar. É algo que a gente, inclusive, precisa vigiar, porque tem gente que acha que vai conseguir se manter espiritualmente longe da igreja. Tem gente que acha que vai conseguir se manter espiritualmente falando sem estar debaixo de uma autoridade constituída. E eu não falo isso, sabe, irmãos, puxando sardinha para o meu lado, porque se hoje eu sou líder é porque eu antes aprendi a ser liderado. Se hoje eu prego sobre a importância de estar debaixo de uma autoridade constituída, é porque eu sempre desenvolvi dentro de mim a necessidade de estar debaixo de uma autoridade constituída. E esse texto, ele é muito emblemático, porque a Bíblia diz que com a ausência de Moisés, o povo insiste e convence a Arão a esculpir, levantar um bezerro de ouro. Ele faz uma estátua de um bezerro, ele pede as pessoas para levarem, o ouro que elas tinham, e ele então derrete aquele ouro, e ele faz então uma estátua com um bezerro de ouro. E o povo que viu o mar vermelho se abrindo, o povo que viu a rocha jorrando água, o povo que viu os maiores milagres, as pragas caindo sobre o Egito, de repente em 40 dias se desvia e começa a adorar um Deus que tem boca mas não fala, tem ouvido mas não ouve, tem olho mas não vê. A ausência do pastor foi terrível para aquele povo. E quando Moisés está descendo o monte, diz a Bíblia que ele ouve o barulho de festa do povo. E naquele momento Deus diz: olha, é o teu povo. Deus nem diz: não, é o meu povo. Então, não, Moisés, é teu povo que está fazendo isso. E aí, todos nós conhecemos a história, nós sabemos que Moisés ele fica absurdamente decepcionado com o povo, a ponto de ele quebrar as tábuas da lei que ele tinha acabado de receber do Senhor. E aí então Deus libera um juízo sobre o povo, e esse juízo ele é comandado pelo próprio Moisés, porque a Bíblia diz que Moisés ele chama os levitas, e ele diz assim: olha, aqueles que estão comigo, aqueles que estão com o Senhor, aqueles que não compactuam com essa idolatria, aqueles que não aceitam esse desvio de conduta, de caráter, vão desembainhar suas espadas e vão voltar para as tendas e vão matar todos os que não querem permanecer na presença do Senhor, sendo amigo, sendo parente, sendo quem for. Está na Bíblia. E a Bíblia diz que milhares de homens são mortos ali, porque preferiram não estar na presença do Senhor. Irmãos, se Ur morreu, nesse momento a gente não pode cravar, mas o fato é que depois desse momento a gente não ouve mais falar em Ur. A gente só ouve falar em Ur no passado, a gente não ouve mais falar em Ur ali, no momento, fazendo alguma coisa. Então, trabalhando como um psicólogo, te levando a questionamentos, e independentemente da gente estar cravando ou não, a gente já pode gerar uma aplicação prática. E se colocando no lugar de Bezalel, a gente olha para Ur, a gente olha para a nossa descendência, e a gente percebe bons e maus exemplos. A gente olha para a nossa descendência e a gente vê uma descendência que enfrentou os amalequitas e venceu. Uma descendência que venceu os amalequitas a partir da intercessão da liderança. Uma descendência que entendeu que a intercessão da liderança é tão grande que colocou um homem de cada lado do líder para que as mãos do líder não se abaixassem. Bezalel olha para trás e percebe, né, uma descendência que na falta do líder pode assumir uma posição de cuidado com o povo. Foi isso que aconteceu em Êxodo 24, quando Moisés sobe e Arão e Ur ficam responsáveis pelo povo. Mas ele também vê os maus exemplos de uma descendência que na falta do líder, por 40 dias, já se corrompe e levanta um bezerro de ouro e começa a adorar outros deuses. Sabe, queridos, estamos falando de emoções frágeis, gente muito volúvel, gente que está aqui no domingo dando glória a Deus e aleluia, mas que até quarta-feira já se corrompe. Gente que aqui parece que é apaixonada pelo Senhor, mas que daqui a pouco, diante da primeira proposta, se desvia.
Eu já preguei sobre isso aqui diversas vezes. Provérbios fala sobre os gafanhotos. E aí a Bíblia diz que nós temos que aprender com eles, porque eles não têm líderes, mas andam em fileiras. Porque eu não preciso da presença do líder ali, falando diariamente para eu manter a minha posição. Porque o que mantém a minha posição não é a cobrança do líder, mas são princípios que eu desenvolvi. Então Bezalel olha para trás e ele diz assim: dá para ser bom, mas também dá para ser ruim. Olhando para os meus avós, olhando para os meus antepassados, olhando para o meu povo, dá para ser bom a ponto de subir o monte e manter os braços do líder de pé, mas dá para ser ruim a ponto de levantar um bezerro de ouro, quando o líder está em falta. E não está em falta porque foi viajar, ou porque está de férias, ou porque está relaxado. Não! O líder está em falta porque está no alto do monte buscando a direção. Está no alto do monte buscando a revelação de Deus. E todo mundo sabia disso. Porque quando Moisés subia o monte, Deus era tão tremendo com o povo que mostrava para o povo: ó, ele não está sozinho, eu estou aqui. A nuvem descia. Porque quando você de fato se preocupa em olhar para o seu líder como uma fonte, como um canal de Deus, quando você se preocupa em olhar para o seu líder, não achando nele a perfeição, ou procurando nele a perfeição, mas entendendo que ele foi colocado por Deus como a boca do Senhor para a tua vida, você identifica a glória sobre ele. Você identifica a nuvem sobre ele. Muita gente só se preocupou com a ausência, e se deixaram levar pela ausência, porque fizeram a questão de ignorar a glória. Porque se olhassem um pouquinho para o monte, iriam entender: ele não está a passeio, ele está buscando. Sabe, é só um parêntese, né? Eu nem ia falar sobre isso, mas irmãos, no meio da igreja, não se iluda. A principal armadilha é colocar sentimentos no teu coração, pensamentos na tua mente contra a liderança. E eu não estou falando só sobre o pastor, não. Eu estou falando sobre o líder da juventude, líder dos adolescentes, dos homens, das mulheres, professor de escola bíblica dominical, professor de seminário, líder. A principal armadilha do diabo é botar a igreja contra a liderança. E aí o que ele faz? Ele tenta tapar os teus olhos para a manifestação da glória e mostrar só a humanidade. E na humanidade você vai encontrar falhas, porque é a humanidade. Na humanidade você vai encontrar limitações, porque é a humanidade. Só que sempre teve glória, sempre teve presença, mas você não vê presença, você não vê glória, você não vê os frutos, você só olha para aquilo que é palpável. Mas Deus hoje vai trabalhar o nosso coração, vai abrir a nossa visão para a gente reconhecer que com todas as falhas, Deus levantou essa pessoa para ser bênção sobre a tua vida. O livro dos Salmos nos mostra os cantores e músicos declarando que todas as suas fontes estão em Sião. Eu bato sempre nessa tecla, porque é lógico que a nossa fonte é o Senhor. E tem gente que diz isso: todas as nossas fontes estão em Deus. Ok, existe embasamento bíblico, mas o livro dos Salmos e o texto que normalmente é citado não diz que nossas fontes estão em Deus, estão em Sião. Como assim, pastor? É porque tem um lugar que Deus estabelece como a sua fonte. Tem uma pessoa que Deus estabelece como a sua fonte. E para você ser bem sucedido, né, você tem a opção de olhar o que é bom e olhar o que é ruim. Olha o que é bom. Para você permanecer, para amanhã você ser usado pelo Senhor, você tem duas opções: de seguir o que é bom e seguir o que é ruim. Siga o que é bom. Quem é que está entendendo aí? Diga amém. Bezalel tinha essa opção. Ele podia seguir o lado ruim dos seus antepassados, mas ele preferiu seguir aquilo que era certo. Por isso a Bíblia nos diz que o seu nome significa na sombra de Deus.
Segundo os rabinos, o texto bíblico também não fala, mas Bezalel, ele foi convocado por Moisés quando ele tinha entre 13 e 15 anos. E eu vou falar um negócio para você. Quando eu estava estudando isso, eu quase que descartei essa informação. Eu confesso a você que eu não consegui ter fé naquele momento para acreditar na possibilidade de um garoto de 15 anos chefiar a construção do tabernáculo. Falei, não é possível. Não vou falar isso não. Até porque não é a Bíblia que fala, são rabinos que falam. Escute, eu não estou afirmando. Só que ao mesmo tempo eu não posso dizer, apesar de ter pensado assim, mas aqui diante de vocês eu não posso dizer que não é possível. Sabe por quê? Porque se existe essência, Deus levanta quem Ele quer, na hora que Ele quer. Olha para o teu irmão e diga assim: pouca idade nunca foi problema para Deus. Nunca foi. Imagine, se de fato os rabinos estão certos. Imagine um garoto de 15 anos. Estou jogando para cima, né? É de 13 a 15. Estou jogando para 15 anos, chegando dizendo assim, vamos embora. E se você for ver nos capítulos à frente, o garoto era tão líder, e eu estou chamando de garoto segundo os rabinos, tá? Por favor, não saiam daqui dizendo que o pastor falou coisa que não está na Bíblia. Só estou te levando a pensar. Mas Bezalel era tão firme que capítulos à frente você vê que os objetos sagrados do tabernáculo todos foram confeccionados por ele. Pastor, mas ele trabalhou sozinho? Não. A Bíblia nos mostra que Deus levanta um companheiro para ele e ainda capacita todos os outros artistas. Mas capítulos à frente nos mostra que ele fez os objetos sagrados. Ou seja, os outros foram os que esticaram as cortinas, que levantaram os postes, que ajeitaram o entorno. Mas, por exemplo, a arca, o símbolo maior da glória de Deus, foi ele que fez. Foi ele que construiu. Mais uma vez, guarde essa palavra: pouca idade nunca foi problema para Deus. Deus não dá grandes responsabilidades para quem tem muita idade. Deus dá grandes responsabilidades para quem tem essência, para quem vive na presença. Estar na presença significa estar apto para desenvolver coisas extraordinárias. Quantos querem nesse ano desenvolver coisas grandes em Deus? Digam amém. Olha para o teu irmão e diga para ele: fique na presença. Oh meu Deus, fique na presença. Ontem foi o casamento do Guilherme, né? Por isso que ele não está aqui ministrando. Na verdade, o Guilherme já tinha casado no civil, mas por causa da pandemia, a cerimônia foi ontem. E aí, quando eu cheguei lá na casa de festa e tal, um calor danado, eu com blazer e tal, não sei o que, papapá. Eu olhei, eu até parei perto da diaconisa Marli e tal. E aí ela foi e falou assim: ó, o sol já estava lá, agora já não está mais lá e tal. Ela já tinha feito uma engenharia, já tinha feito uma medição, bateu aqui, mas agora aqui já está fazendo sombra. Aí, segundo a dica dela, eu falei: é ali que eu vou ficar. Fui caçar sombra, né? É um lugar de conforto. E é por isso que o Senhor diz: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Eu não consigo entender pessoas que têm dificuldade de viver na presença, porque na presença é lugar de descanso, é lugar de frescor, é lugar de refrigério. Oh, em nome de Jesus, pare de encher a sua mente de cultura, pare de encher a sua mente de conteúdos humanos, pare de encher a sua mente de estratégias do homem. Encha a tua mente da presença do Senhor. Na presença Ele te renova, na presença Ele te capacita, na presença Ele te levanta, na presença Ele te escolhe. Mesmo que você não seja visto por ninguém, Ele te vê. Oh meu Deus, presença, presença. Antes de pensar muito, vai orar, vai orar. Muitos projetos, muitas ideias, muitas opiniões, pouca oração. Pouca oração, pouco poder, irmão. Vai orar.
busca o Senhor, ele estava na presença. Um outro detalhe, Bezalel era da tribo de Judá, mas o texto nos mostra que Deus não levantou só Bezalel. Eu citei aqui, verso 6, a gente leu até o 5, o 6 diz assim: para ajudá-lo, eu designei pessoalmente a Oliabe, ele era da tribo de Dan. Então Deus pega Bezalel, que segundo os rabinos tinha no máximo 15 anos, da tribo de Judá, e pega a Oliabe, da tribo de Dan. A tribo de Judá era a maior tribo de Israel, a de Dan era menor. E eu vejo claramente Deus dizendo assim: olha, pouco importa a idade e pouco importa de onde vem. Ah, você não entendeu. Sabe por quê? Porque existem pessoas que pensam em trabalhar para Deus, mas colocam a sua idade em jogo, colocam o seu passado em jogo, e aí dão um passo para trás dizendo: não, isso eu não vou conseguir fazer, Deus não tem isso para mim. Mas assim como eu disse que idade não importa muito, origem também não importa muito. Sabe por quê? Porque Deus lança o teu passado no mar do esquecimento. Aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas ficam para trás e tudo se faz novo. É hora de vivermos uma nova fase. Levanta a sua mão e receba. Esse ano estabelece um novo tempo, um novo ciclo. Se deixe ser achado pelo Senhor e diga: Deus, usa a minha vida conforme a tua vontade, independente da minha idade, independente da minha origem. Senhor, faça em mim o que o Senhor quiser. Presença, é a presença. Sabe, queridos, porque alguém poderia dizer assim: não, ele chamou Bezalel, mas é da tribo de Judá. Não, aí Deus vai chamar Oliabe e diz assim: não, o que importa não é a tribo, porque quem vai trabalhar com ele, o companheiro dele, o parceiro dele, vem da menor tribo de Israel. O que eu percebo, sabe, queridos, nesse texto é uma desconstrução em cima da outra, em torno, para mim, em torno do maior projeto do Antigo Testamento. Eu sei que o templo de Salomão foi algo maravilhoso, eu sei que a tenda de Davi foi algo, né, que foi maravilhoso em glória, não em estrutura, né, não tinha nada a ver com o templo de Salomão. A tenda de Davi era só o Santo dos Santos, né? No tabernáculo tinha os compartimentos, no templo tinha, na tenda não, era o lugar da glória e ponto. Mas nós temos a referência do templo como uma obra suntuosa, e nós temos a referência da tenda como a manifestação da glória de Deus, mas tudo só aconteceu porque antes veio o tabernáculo. O projeto inicial foi o tabernáculo, cheio de detalhes. Aí Deus pega, primeiro, um garoto, e depois Deus pega alguém da menor tribo, para dizer assim: olha, não importa quem você é e de onde você veio, o que importa é se você está na minha presença. Aí, seguindo aqui no texto, eu falei que Deus chamou a Oliabe. Além disso, diz o texto, conferir habilidade especial a todos os artesãos de talento, para que façam tudo o que lhe ordenei: a tenda do encontro, a arca da aliança, a tampa da arca, que é o lugar da expiação, e todos os objetos do tabernáculo. A mesa, seus utensílios, o candelabro de ouro puro e todos os seus acessórios, o altar de incenso, o altar do holocausto e todos os seus utensílios, a bacia de bronze, seu suporte, roupas para seus filhos usarem em seu serviço como sacerdotes, óleo da unção, o incenso perfumado para o lugar santo. Os artesãos deverão fazer tudo conforme eu lhe ordenei. Então, Deus chamou Bezalel, além de capacitar todos os artistas de Israel, e chamou a Oliabe, e fez questão de citar só o nome de Oliabe. E para mim, eu tenho esse entendimento de que o que Deus na verdade queria era destacar a tribo de Dan. Ele queria dizer assim: da menor tribo eu chamo. E aí eu quero terminar a mensagem em cima de tudo o que a gente leu, né? Eu estava estudando, meditando e tal, me veio uma pergunta, e eu quero que você se faça essa pergunta. Tá, mas em cima de tudo isso, o que realmente importa? Sabe, é um grande desafio construir o tabernáculo, erguer o tabernáculo, criar o lugar da manifestação da glória. Já parou para pensar nisso?
Deus te dá a responsabilidade de criar o lugar onde Ele vai manifestar a sua glória. Aí a gente fala de igreja, mas pode ser dentro da tua casa, pode ser no teu trabalho. Deus colocar na tua mão uma chave que vai abrir a porta por onde a glória vai entrar. Aí eu falei de várias coisas aqui, mas aí a pergunta é: o que mais importa? Aí eu vou ler de novo com você o texto que a gente leu no início da mensagem para eu fechar. O texto diz assim: o Senhor disse a Moisés: veja, escolhi especificamente Bezalel, filho de Uri, filho e neto de Ur, da tribo de Judá, e enchi-o do Espírito de Deus, e lhe dei grande sabedoria, habilidade e perícia para trabalhos artísticos de todo tipo. Ele é exímio artesão, perito no trabalho com ouro, prata e bronze, tem aptidão para gravar e encravar pedras preciosas e entalhar madeira. É mestre em todo o trabalho artístico. Ou seja, Deus não pegou, sendo ele garoto ou não, Deus não pegou alguém que não conhecia do assunto. Porque o texto diz assim: ele era exímio artesão, perito no trabalho com ouro, prata e bronze, tinha aptidão para gravar e encravar pedras preciosas e entalhar madeira, era mestre em todo o trabalho artístico. Pastor, então o que importa é sermos chamados para fazer algo que temos habilidade? Isso conta. Isso conta. Nós precisamos, é lógico, queridos, que contra a revelação, contra milagre não tem argumento. Se Deus quiser pegar um desafinado e botar ele para cantar, Deus vai derramar uma unção nele que ele vai ficar afinado e a igreja toda vai ser abençoada. Mas nós servimos a um Deus que tem bom senso e normalmente os talentos eles são despertados antes em nós para que depois o próprio Deus use. E nós precisamos entender isso também. Porque tem gente que insiste em arrombar a porta que nunca foi aberta para ele. Porque de repente é a porta da fama, é a porta do sucesso, é a porta onde a gente é mais notado. Maria, por exemplo, foi uma das maiores adoradoras que esse mundo já viu. Mas ela, no campo visual, aparecia muito menos do que Marta. Marta se movimentava. Imagine se o encontro de Marta e Maria fosse dentro da igreja. Marta se movimentava pela igreja toda. Maria não, Maria estava ali naquele cantinho ali o tempo todo abaixada. Porque quando você sabe quem você é em Deus, né, tudo fica mais fácil. Quando você já entende para que Deus te criou, aquilo que Ele te fez desenvolver naturalmente. Irmãos, é tremendo quando Deus pega dons naturais e traz para o espiritual. E aí você começa a fluir no espiritual, algo que Deus já te deu quando você nem sonhava que era para ser para a glória dEle. Isso é extraordinário. Então importa muito o fato de que ele já era um exímio artesão. Ele já era perito no trabalho com ouro. Todas essas características. Mas a chave não é essa ainda. A chave não era ele ser bom naquilo que Deus queria que ele desenvolvesse. Era importante? Era, mas não é a chave. A chave está aqui no texto quando Deus diz: eu o enchi do Espírito de Deus e lhe dei grande sabedoria, habilidade, perícia para trabalhos artísticos de todo tipo. Olha para o teu irmão e diga assim: acima de tudo, fala com mais autoridade, acima de tudo está a presença do Espírito Santo. Diga para o teu irmão: o que importa é o Espírito Santo agindo. Unção é o Espírito Santo em movimento. Quando eu prego com unção, Ele está se movimentando através da palavra. Quando eu canto com unção, Ele se movimenta através da música. Quando eu toco, o que eu faço debaixo da unção, eu conto com a parceria do Espírito Santo. Aí está a chave. O tabernáculo só saiu porque Bezalel foi cheio do Espírito Santo. Quantos aqui tem sonhos ministeriais aí? Digam amém. Olha para o teu irmão e diga para ele: só vai acontecer quando o Espírito Santo estiver com você. Só. Não existe nada mais que garanta que vai acontecer
se não for o Espírito Santo com você. Eu sou filho de pastor, e desde pequeno eu ouço meu pai e minha mãe dizendo assim: você tem que dar o exemplo, você tem que dar o exemplo, você tem que dar o exemplo. Sempre fui cobrado, sempre. E muitas das vezes, quando eu fazia alguma coisa, tinha sempre um que dizia assim: só está fazendo porque é o filho do pastor. Se fosse por isso, já teria sido disperso há muito tempo. Não teria acontecido há muito tempo. Eu me lembro que quando a gente gravou o nosso primeiro CD, alguém disse assim: o líder de louvor do ministério é o Samuel só porque ele é o filho do pastor. Ninguém se preocupou em saber as vezes que eu tapei brecha, as vezes que eu fui obediente. Não, porque é o filho de pastor, é o filho do pastor. E aí, dentro de um espaço geográfico limitado, essa informação ela pode até se espalhar. Só que nesse caso em especial, a gente fez um CD que não foi lançado só para a igreja, a gente fez um CD que foi lançado nas lojas do Brasil. E aí, você pode ter certeza que quem começou a comprar os CDs, não comprou porque eu era filho do pastor. Porque nem sabiam quem era meu pai. Porque nem sabiam que eu era o filho do pastor da igreja. Compraram porque se sentiram tocados pelo Espírito Santo. E aí é nessa hora, sabe, que o Espírito Santo, ele ganha um corpo. Eita! Ele cresce na tua vida, e aí ele vai calando a boca de todo mundo. Olha para o teu irmão e diga assim: não se preocupe em se defender. Diga para o teu irmão assim: o Espírito Santo é a garantia do sucesso do projeto. Seja o chamado que for, o Espírito Santo é a garantia do sucesso do projeto. Vamos ficar de pé.